Bagagem extraviada. Esse é o assunto do Audiência Pública de hoje. O que fazer e quais são os direitos em caso de perda temporária ou permanente de bagagens? A repórter Bruna Moraes conversou com o advogado Ralph Nóbrega para nos esclarecer tudo sobre esse assunto aí. Vamos conferir. Imagina viajar de férias ou a trabalho e ter a bagagem extraviada. Uma dor de cabeça, né? Mas você sabe como proceder caso isso aconteça? Para tirar algumas dúvidas sobre extravio de bagagem, a gente conversa agora com o advogado Ralph Nóbrega. Ralph, o que é que a gente pode fazer caso aconteça, né, uma situação como essa, caso a gente tenha a bagagem extraviada? Antes de mais nada, é interessante esclarecer o que é o extravio de bagagem. O extravio de bagagem é aquela mercadoria que você entregou na responsabilidade de uma transportadora, só que quando você foi receber de volta aquela mercadoria, aquela bagagem, a transportadora não entregou. Então, o extravio de bagagem nada mais é do que isso, que pode acontecer tanto em voos aéreos, quanto também em transportes terrestres. Então, o extravio de bagagem, uma vez ocorrido, o que é que você deve fazer? Buscar os órgãos de proteção ao consumidor. Por exemplo, se você até 21 dias não receber de volta sua mercadoria, você deve solicitar no PROCON a resolução daquele caso. Se o PROCON não conseguir resolver, você pode levar a demanda para a via judicial. E na via judicial, você tanto pode entrar com a ação por conta própria, ou seja, sem o auxílio de um advogado, isso nas ações que são de até 20 salários mínimos, ou seja, se você calculou o seu prejuízo e não ultrapassa 20 salários mínimos, você pode sim resolver no juizado especial cível sem o auxílio de um advogado. Ultrapassando esse valor, aí você vai ter que contratar um profissional ou até buscar a defensoria pública para resolver o seu problema. Então, agora vamos falar mais detalhadamente quais são os direitos do consumidor e quais são os deveres das companhias nesse tipo de caso. Para responder essa tua pergunta, a gente tem que separar o extravio de duas formas. O extravio provisório e o extravio permanente. O extravio provisório é aquele que, no curso da sua viagem, sua bagagem se perde, ou seja, eu vou para a Disney, despacho minha bagagem, chego lá no aeroporto nos Estados Unidos e não localizo minha bagagem. Depois de alguns dias de viagem, recebo a mensagem da companhia aérea que minha mala foi localizada lá no Afeganistão. Então, a companhia vai me devolver a mala e isso aí é um extravio provisório. O que eu tiver de despesa nesse período em que eu fiquei sem minha mercadoria, eu vou poder obter a restituição. Então é muito importante você guardar as notas fiscais das despesas que você tem. Imagina só, um advogado vai fazer uma audiência em outro estado, leva só um terno, tá de short e de blusa, chega no destino, a mala com o seu terno para fazer a audiência não foi localizada. Então você vai ter que adquirir um novo terno para fazer a audiência. Então, esse novo terno que você vai adquirir, você vai guardar a nota fiscal. Quando é um extravio permanente, ou seja, aquela mala que nunca foi mais localizada, você vai tentar comprovar os bens que você despachou naquela viagem. Então, é muito importante, e aí é uma dica que eu já passo para as pessoas, é você fotografar os bens que você vai... Até eu brinco, olha, aquela sua amiga blogueira que filma a viagem, filma a viagem por completo, ela tem que filmar a mala também, os bens que ela está despachando. Inclusive, no aeroporto, tem um documento que você preenche quando vai despachar a bagagem, que é a declaração de bens e de valor despachado. Então, quando você for despachar, pode exigir da companhia aérea essa declaração, porque é um documento muito importante para você comprovar e obter a restituição dos danos materiais. Ainda nos danos morais, a gente pode aqui veicular o constrangimento que foi gerado. Então, imagina só, você escolher sua melhor roupa para utilizar numa viagem, chegar no local de destino e não ter aquele bem que você poderia usufruir naquela viagem. Então, o dano moral, nesse caso, também é passível de comprovação. E existe um prazo para que você reclame sobre esse extravio e também um prazo para que a companhia aérea ou outra empresa ela devolva a tua mala? Chegou no local de destino ou chegou no momento em que você receberia sua mercadoria, você deve, e não localizando evidentemente a sua bagagem, você deve preencher um documento que se chama RIB, que é o Registro de Irregularidade de Mercadoria. Então, nesse caso, você vai preencher esse documento diretamente no aeroporto. Passou-se 21 dias do preenchimento desse documento, sua mala não foi identificada, aí realmente você vai ter que buscar, cadastrar uma reclamação no site da companhia aérea ou buscar o órgão de proteção do consumidor, que aí é o PROCON e, evidentemente, a Justiça. Então, o consumidor, na hora de viajar, ele não tem que só se preocupar se ele vai curtir ou só com o trabalho, não. A bagagem é um ponto importante. Quais seriam as principais recomendações para a gente encerrar por aqui esse bate-papo?
bens de grande valor, sempre levar na bagagem de mão. A bagagem de mão é aquela que você leva dentro do ônibus, leva dentro do avião, então os bens de grande valor você deve levar consigo até por questão de precaução. Já em relação à mercadoria que você vai despachar, eu sempre indico o quê? Despachar na mercadoria ou na sua bagagem os bens que você possui nota fiscal. Os bens que você possui nota fiscal, porque uma vez você tendo que comprovar na via judicial, você vai ter que comprovar como adquiriu aquele bem. Então, seguindo essas duas dicas, você já ameniza muita dor de cabeça. Em seguida, você pode fotografar também a sua mala antes de viajar. Estou levando tais coisas, não precisa nem postar no Instagram, mas pelo menos para guardar como um arquivo pessoal, porque se um dia houver algum questionamento sobre o bem que tinha naquela mala, você vai ter um documento importante que é a fotografia e a filmagem daquele bem que você despachou. Ralf, muito obrigada pelas informações, tá? E dicas valiosas. E esse período agora de fim de ano, aumentam as viagens, o pessoal vai curtir as férias. Então tá aí, para evitar dor de cabeça, já fica por dentro de todas essas dicas com relação ao extravio das bagagens. Bruna Moraes para o Em Dia. Obrigado, Bruna. E olha só, esse negócio de extraviar a bagagem, extravio de bagagem, é uma dor de cabeça, é uma chateação das grandes, além do prejuízo, né?